Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa comemoração do quarto ano do Projeto Despertar. Dri, quem diria, né? Nosso quarto ano. Passou tão rápido, Verdade, né? verdade, Miriam. Parece que foi a primeira gravação, né? Foi tão, assim, vai fazer 4 anos, mas parece que foi ontem. Exatamente, O é tempo passou rápido. isso aí. E hoje a gente tem a honra de receber a Malu, Maria Lúcia Gomes da Silva, que está aí estreando no Projeto Despertar, nesse mês aqui de setembro, né? E ela está aqui justamente para poder se apresentar aqui para todos do hospital, né? E para os voluntários e falar sobre a sua carreira, falar sobre o seu trabalho. Então, Malu, seja muito bem-vinda, viu? Gratidão pela oportunidade, estou bem feliz de poder participar desse projeto que eu me encantei, né, quando conheci. Ainda não conheço a fundo, não conheço muito e nem participei muito, mas o pouco já é um grande prazer, né? Eu participei inicialmente com o Reiki voluntário, né, o Reiki à distância. Foi, para mim, é sempre usar o Reiki é sempre muito gratificante. E depois, agora com os meus outros trabalhos, né, que são dois trabalhos que eu ofereci voluntariamente atender, que é o Portal Cristalino Estelar, que é uma terapia, uma ferramenta criada por mim desde 2016, e a leitura da Árvore Celta da Vida, que é um outro trabalho que eu amo fazer com as ogãs, que são as árvores sagradas celtas, enfim. É muito bacana e eu fico muito honrada de poder estar aqui falando um pouquinho disso tudo. Mas me apresentando, então, eu sou Maria Lúcia, né? Alguns me chamam de Malu, e eu sou terapeuta holística, ou seja, né, aquela que vê o ser como um todo. É o que a terapia nesse sentido para mim é muito clara e muito importante. Desde 2001 eu sou reikiana, mas eu entrei para terapia mesmo, como terapeuta, eu me formei em 2013. Então já são 9 anos aí trabalhando com terapias, né? E realmente trabalhando porque eu deixei todo o trabalho corporativo e me dedico à terapia em tempo integral. Sou aposentada hoje, né? Então isso facilitou um pouco também esse meu caminhar por essa parte terapêutica, por esse trabalho que é o meu propósito, é minha missão, e eu encaro dessa forma desde que comecei. Ah, que maravilha, Malu. E, Ótimo. E daí você comentou, né, que você está oferecendo para o projeto duas ferramentas, né? E que o exato. portal cristalino foi você que criou. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo de criação. Então, na verdade, o portal eu fiz, quando eu me formei como terapeuta, em seguida eu fui conhecer mesa radiônica quântica na época, né? E foi o que me encantou, foi o trabalho que eu mais comecei a me dedicar, justamente porque me possibilitava trabalhar com as outras terapias junto, né? Eu não ficava limitada a trabalhar ou só com floral, ou só com isso, ou só com aquilo. Eu trabalhava com várias ferramentas, cristais que eu amo, dentro de uma mesma ferramenta você ter várias opções. Mas com o passar do tempo, eu usando a mesa radiônica quântica, eu senti que eu já não estava mais atuando dentro daquele padrão que a mesa me pedia. Eu já tinha passado, eu usava a plataforma, usava a imagem, mas o meu trabalho tinha começado a ser outra coisa. Eu busquei muito o estudo da física quântica, eu fui muito atrás disso tudo, de entender como as coisas funcionam, né? Sou aquariana, então aquilo da coisa futurista, né? A coisa de querer saber o que está, né? A parte quântica me chamou muito. Então eu comecei a fazer algumas experiências dentro da mesa e quando eu percebi eu já estava trabalhando com um outro formato, onde eu nunca usei gráficos radiônicos, né? Então não tinha por que chamar de mesa radiônica. Aham.
o meu trabalho, eu vou mostrar a imagem aqui, que é o portal, esse é o portal, é a plataforma, né? Uhum. Mas ele tem como fundamento justamente essa base da física quântica que explica como as coisas funcionam, e a principal dela é de você colocar intenção naquilo que você está atuando, com a ferramenta que você está atuando, você colocar intenção. Porque quando nós trabalhamos com a mesa radiônica, ou nesse caso com o portal, nós emitimos comandos quânticos. E esses comandos, eles só vão funcionar se o operador que estiver atuando tiver a intenção, souber colocar o seu sentimento para que isso tudo funcione. O operador é uma chave importante no trabalho. Então, quando eu percebi, eu já estava trabalhando com uma outra coisa que não era a mesa radiônica. E aí eu comecei a me aprofundar nisso e como é que eu poderia trabalhar nisso, e acabei colocando para uma pessoa que é um artista plástico o que eu pensava sobre ser essa imagem que eu queria para transformar meu trabalho. E ele desenhou isso aqui, desenhado à mão livre, né? Ele é um artista plástico que fez aí baseado na mandala, nos símbolos do dodecaedro, enfim, tem vários simbolismos aqui nessa imagem, e eu passei a chamar de portal, porque para mim, cada pessoa que passa por essa experiência, desse atendimento, ela está abrindo os seus portais. Eu não permito e não quero e não desejo que a pessoa fique com vínculo com o trabalho. Ela passa por esse atendimento, é como se ela abrisse os portais e eu dou as orientações de como ela mantém o seu trabalho, como ela mantém o seu próprio alinhamento, porque eu explico como funciona, estar na realidade, ouvir a intuição e co-criar o futuro, ou seja, co-criar a realidade que eu quero através do futuro. Então, eu crio no futuro o meu presente. E então, chamei de portal exatamente por isso, porque para mim eu abro as portas, ou essa ferramenta abre as portas e coloca a pessoa alinhada para seguir o seu próprio caminho e continua abrindo as suas próprias portas. Então, é um trabalho de alinhamento energético, né? Hoje, mais do que nunca, de alinhamento energético, onde eu uso a psiônica. A psiônica é uma palavra bem estranha, muito pouco conhecida, mas eu conheço essa palavra de muitos anos. E foi ela que me trouxe também esse trabalho de usar a intenção. É quando eu coloco a intenção, quando eu coloco o desejo, eu estou direcionando esse desejo de uma forma correta. Então foi isso. Ele veio para mim como um download, né? Você está trabalhando com uma coisa, mas sabendo que ali tem alguma coisa que precisa ser vista, e foi num momento assim que ele surgiu. Em seguida surgiu a imagem, que eu só disse eu queria algo assim, e a pessoa conseguiu também, com a sensibilidade, canalizar a imagem e colocar essa imagem, e aí tudo fluiu. As ferramentas que foram colocadas, tudo como ele foi idealizado, ele hoje cumpre a função dele muito bem. Eu dou o curso de formação dessa ferramenta, né? Esse curso, inclusive, eu só fazia presencial. Eu dei presencial até início de 2019, depois, por uma questão aí pessoal, né? Tive todo um momento de parada de trabalho. E agora eu estou no formato, ele vai ser lançado em breve, não é agora, mas no final do ano, provavelmente, através de vídeo de uma plataforma online. Então, que legal. é isso. Esse é o portal. Então, assim, ele veio como uma inspiração através, sim, dos estudos que eu fiz com mesa radiônica, com a física quântica, e é isso aí. E o legal é que, assim, eu tenho nele todas as ferramentas que eu trabalho fora dele. Então, nele, eu tenho baralho cigano, eu tenho o próprio oráculo, que a gente vai falar daqui a pouco, da árvore celta, está dentro dele, eu tenho florais, eu tenho várias coisas, porque
tudo é trabalhado energeticamente, tudo é trabalhado de forma quântica. Não sei se fui clara aí, se deu para Foi. entender. Sim. Super, super. E, Malu, assim, para o pessoal do hospital, né? Para os beneficiários aí poderem entender. Quando eles forem passar em uma sessão com você, eles já têm que vir com, sei lá, com alguma questão específica para poder falar, Malu, eu preciso de ajuda nesse ponto. Ou não, eles podem vir e daí a mesa, desculpa, o portal apresenta, sei lá, um caminho a seguir. Como é que funciona essa sessão com você? Na verdade, eu pessoalmente prefiro não saber nada, tá? Eu prefiro não saber nada. A pessoa vem para o atendimento, nós vamos rapidamente conversar. Normalmente eu já passo as instruções de como ela vai manter depois o alinhamento, que é justamente os básicos para a pessoa se manter, estar na realidade, ouvir a própria essência e co-criar o futuro. Isso eu explico como ela vai fazer exercícios práticos, inclusive, para que isso aconteça de forma bem positiva. E depois, apenas o nome, data de nascimento, nós vamos iniciar o trabalho. O movimento é feito, as ferramentas vão acontecendo, e com isso, para a pessoa vai fazendo sentido aquilo que ela está sendo atendida, aquilo que está sendo trabalhado nela. Para mim, que sou a operadora, naquele momento, eu estou na sintonia com a essência da pessoa. Eu abro o campo energético da pessoa, tudo aqui é energia, né? Então eu abro e entro na frequência da pessoa. Mas eu não preciso saber o que está acontecendo na vida dela como fato, o acontecimento, o que ela está passando. Ela não precisa me contar nada, eu até prefiro, porque assim, não tenha dúvida de estar havendo interferência. Mas as ferramentas, aos poucos, vão dizendo o que está acontecendo. E normalmente, no final, a pessoa vai me dizer ou vai contar, olha, realmente eu estou passando por isso, senti isso, e a ferramenta mostrou isso, aquilo. Para mim não faz muito sentido, mas fazendo para ela é o que importa. E o que ele faz? Ele vai alinhar a pessoa, né? Vai alinhar a pessoa. Então, se ela está passando por uma situação onde tem bloqueios interferindo, onde tem medos, onde tem crença, vai ser limpo. Mesmo que a gente não saiba como isso está sendo limpo, mesmo que não se sabe exatamente o que foi limpo, mas é limpo. A pessoa, normalmente, no decorrer do trabalho, ela diz, não, eu senti uma leveza, parece que tirou um peso. Outra me diz, nossa, aqui me deu uma tontura, mas já passou, agora está melhor. E normalmente, eu digo 99% das pessoas que passam pelo atendimento, quando terminam o atendimento, se sentem muito melhor do que quando começou. Elas relatam isso praticamente em todas as que passam pelo atendimento. Diz, nossa, foi muito legal, aconteceu. Ou, dias depois, também vem o feedback em dizer, as coisas se movimentaram, porque ele vai fazer a pessoa alinhada com a própria essência, alinhada com seus caminhos, com a sua, tendo a sua direção ali colocada no trilho, vai ser empurrado para que isso se realize. Mas, como toda terapia, só vai acontecer se a pessoa fizer o próprio movimento. Nós, como terapeutas, vocês são terapeutas, provavelmente muitos dos que vão assistir essa nossa entrevista, esse nosso vídeo, são terapeutas e sabem disso. Ninguém tem a pretensão de curar e mudar ninguém. Nós damos direção, caminho, um despertar, né? O projeto se chama Despertar, eu acho lindo esse nome. Um despertar, assim como o portal, abrir a porta, abre a porta, mostra caminho, mostra direção. Mas se a pessoa não fizer o movimento, infelizmente, ela volta para aquilo que estava e, às vezes, até com desconforto maior. Porque se eu alinhei a pessoa, se nós alinhamos através da ferramenta, seja lá qual for, colocamos no trilho,
colocamos alinhada em sintonia com a própria essência, ou seja, o seu eu, o seu interior, o seu divino, aí como cada um entender, alinhado, vai querer que tudo esteja na ordem que é divina para ele. E ele não quer, vai ter desconforto, porque vai estar brigando com uma energia, vai ser empurrado para estar naquele caminho que é o dele e acaba sentindo a força contrária se não aceitar, e precisa fluir, precisa seguir. E dentro desse trabalho com o portal, fazer lá o básico dos exercícios, de ficar na realidade, começar a entender que a vida acontece agora, nesse exato momento que nós estamos aqui. Então, nós estamos nós três, distantes quilômetros, às vezes até com fuso horário diferente, mas estamos neste exato momento na mesma realidade, porque nós três estamos unidas na mesma sintonia. E quem assistir esse vídeo daqui 1 ano vai estar nessa realidade, nesse exato momento que está assistindo. Então, por quê? Porque a vida acontece agora, não importa se eu estou vendo um vídeo gravado há 1 ano, ou eu estou vendo, ou estou gravando o vídeo nesse exato momento, a vida está acontecendo no agora, onde eu estou presente. Então, isso tudo é o que nos leva a viver plenamente aquilo que é nosso. Então, se a pessoa resiste, fica o tempo todo lá na ansiedade ou lá na depressão, ou seja, no passado ou muito no futuro, o agora ela está perdendo. Então, vai ter desconforto, porque a essência dela vai começar a querer o que é dela. Então, ela sente desconforto, tem conflito, fica, né? Então, por isso que eu digo, nós não podemos prometer cura, nem podemos prometer que a pessoa saia alinhada e vai permanecer se ela não fizer a parte dela. Isso com todas as terapias, né? Maravilha. Rodri, e você passou pelo portal? Sim. E conta pra gente como que Passei, gente, foi um presente de aniversário. Foi bem dia de aniversário. Eu falei, eu vou conhecer o portal. E como a Malu explicou, é muito simples, né? Basta você estar mesmo assim aberto, né, para se permitir entrar nesse portal. E ela só me pediu nome completo, data de nascimento. E eu não falei nada do que eu queria tratar. Ela falou, Adriana, vamos seguir aí o que vier, né? E de fato, ali ela foi fazendo trabalho e foi vindo intuitivamente, até pela mesa, o que tinha que ser limpado, tratado. E engraçado, ela falava assim, para mim isso não faz sentido. Aí tirava a carta. Só que para mim fazia. Na hora que ela falava assim, olha, isso aqui quer dizer isso e isso. Aí eu falava, puxa, realmente tem isso aqui que eu preciso mexer. Né? Então, assim, a minha mesa foi um portal assim, de uma limpeza muito profunda. E eu fui, à medida que ela ia usando ali as ferramentas, a gente usou o baralho cigano, usou floral, teve outras ferramentas. Então, cada coisa que ela ia falando, eu sentia também o que tinha que ser feito. Como ela falou, ela está mostrando ali um caminho. Agora, cabe a gente, né, colocar isso e movimentar. E ela me deu alguns exercícios para mim praticar durante o período, estou praticando ainda. E, gente, é maravilhoso. Eu estou muito feliz, muito feliz. Senti mesmo, assim, uma leveza muito grande na hora. É automático, você vai fazendo e você vai sentindo. Então, você que ainda não conhece, já entre em contato aí com a coordenadora da agenda, você que é do Projeto Despertar, já agende aí a sua sessão do portal, que é maravilhoso. Gratidão pelo feedback, é isso mesmo. E eu também passei com a Malu no portal, e também eu posso dizer que, olha, para mim foi maravilhoso. Na verdade, né, Malu, a gente fez uma dobradinha, né, podemos dizer assim, né, porque numa semana... Sim. Você passou com a árvore primeiro, né? A árvore celta, que a Malu vai explicar daqui a pouquinho. E na semana seguinte, eu fui agraciada aí por poder passar aí pelo portal cristalino. E para mim foi muito importante, porque essa sensação de leveza, essa sensação de limpeza, ela é nítida, é uma coisa impressionante. A Malu ia mexendo ali no portal e a gente vai sentindo
que coisas estão sendo liberadas, que padrões vão sendo minimizados. Questões ali, eu também não falei nada. Não falei nada. Foi só o meu nome e data de nascimento. E tudo vai acontecendo numa ordem assim muito suave, muito natural, e que a gente que sabe o contexto do que a gente está vivendo, como a Adri falou, vai fazendo todo sentido. E Malu, assim, Exatamente. o que eu achei assim muito interessante, né, que não é em toda a terapia, toda a técnica que eu vejo, é que é essa sua preocupação de justamente não deixar a pessoa dependente de você. Porque toda a parte inicial, você tem todo um cuidado de explicar, de orientar, de passar os exercícios justamente para você poder dar condições para a pessoa andar com os seus próprios pés. E ela se tornar cada vez mais consciente da responsabilidade que ela tem no caminhar dela. Então, você tá ali, e a forma que você conduz a sessão, eu achei muito, muito interessante nesse sentido. Essa sua preocupação genuína de, lógico, você usa ali a ferramenta do portal, mas você tem essa preocupação muito grande aí de poder abrir a consciência da pessoa. É o despertar mesmo, né? É o despertar. Eu coloquei como grande propósito desse trabalho esse despertar. Quanto mais pessoas, tanto que essa primeira parte que eu normalmente oriento, eu acho que até falei para a Adriane, e falei para você também, e falo para as pessoas que passam pelo atendimento, essa primeira parte que eu digo, que eu oriento e passo os exercícios, isso eu cheguei a fazer, andar pelo sul do país e em São Paulo mesmo, palestras, apresentando o portal, mas essa parte eu dava publicamente, ou seja, eu já passava para as pessoas esses exercícios, porque assim, eu quero que quanto mais pessoas utilizarem isso, mais pessoas vão despertar e mais pessoas vão não depender da terapia, né? Porque ela consegue entender como funciona. Porque uma coisa precisa também se desmistificar sobre a física quântica, né? A física quântica, ela se tornou popular, mas, ao mesmo tempo que ela veio para abrir os nossos olhos, nos relembrar o que é ser um ser energético, que nós somos, multidimensional, co-criadores da realidade, acabou que foi para um lado aí que acabou virando uma coisa meio fantástica, dificultando um pouco o entendimento do que era, porque acham que tem que usar a física quântica. Com tudo que eu pesquisei, com tudo que eu fui atrás, quando me interessei por tudo isso, que a física quântica, na verdade, sempre existiu, claro, uma física é uma ciência que sempre existiu, mas quando eu encontrei a linha de cientistas que mostraram que a física quântica, ela explica como funciona, mas ela admite o divino, ela admite que existe o divino, e que esse divino é uma fonte onde o nosso pensamento, o nosso sentimento gera o que vai se materializar. É lá nessa fonte, que não está fora, não existe um tempo, espaço, um lugar. É o aqui e agora. Quando eu penso, essa minha conexão com essa fonte que nunca foi interrompida, porque nós fazemos parte dela, através da nossa essência divina, e aqui a gente não está falando em religião, estamos falando em energia, em frequência. E eles mostram, né, que até esse momento do pensamento e do movimento do pensamento, eles explicam, porque eles fazem cálculos. Nosso pensamento vai em tal proporção, enfim, tal velocidade, e movimenta isso, aquilo. Né? Eu, quando faço uma escolha, eu vou colapsar a onda dentro das infinitas possibilidades. Tudo é explicado cientificamente, mas eles chegam até o ponto em que diz, quando isso acontece,
entra em ação uma força divina, e é essa fonte divina onde vai, todo pensamento vai se materializar em uma forma, eu queira ou não. Então, meu trabalho foi baseado nisso. Então, quanto mais pessoas entenderem que a física quântica é isso, na prática é isso, eu penso, eu cocrio, eu queira ou não. Então, vamos começar a utilizar esse conhecimento a nosso favor. Na verdade, é recordar o que nós éramos. Nós já fomos esses seres e sabiam focar, tanto que está aqui tudo que a gente tem hoje ao nosso redor já foi criado em algum momento. Né? Então, esse entendimento, quando as pessoas começam a entender como isso funciona, se eu não estou feliz com a minha realidade hoje, eu posso cocriá-la. Eu vou lá no futuro e penso numa realidade melhor, e ela vai se transformar em presente em algum momento. Então, é no futuro que eu vou lá, formo uma história, e essa história vai virar presente, vai virar realidade. E a minha vida vai seguir nessas realidades cada vez. E é uma frase que ouço e durante o tal e durante tudo que eu posso dizer é que venha o melhor, ou que o melhor se manifeste a cada agora. Quando a gente entende o que eu estou dizendo, fica tudo mais fácil. Quando eu digo isso, estou dizendo para o universo, é onde as coisas se movimentam para se manifestar, e não importa o que minha mente criou, baseado em padrões, em conhecimento, eu quero que é meu, por divino, o que é meu, para que o melhor se manifeste para mim. E o melhor para mim, diferente do melhor para a Adriana, melhor para mim. O meu melhor pode ser uma coisa grandiosa, mas pode ser uma coisa muito simples. E para vocês, cada um é o mesmo que acontece na hora do atendimento. Não faz sentido para mim, mas para você, maravilhoso. E é isso que nós temos que entender. Deixar de querer seguir padrões pré-estabelecidos quando alguém diz que é melhor. Mas quem é que pode dizer o que é melhor para mim? E nem eu mesmo sei. Quando eu olho para a onda de possibilidades, como diz a física quântica, eu não sei qual que é melhor para mim, porque eu estou ainda muito influenciada pelo padrão de sociedade, de mídia, de família, de crenças, de medos e de conhecimento que eu trouxe. Então, quando eu olho para a onda de possibilidades, eu não sei escolher. Eu até faço uma cocriação mental, sonho, sim, é muito importante. Quanto mais a gente sonha, mais a gente vai melhorando a cocriação, usando a criatividade para as coisas se manifestarem. Quando eu não sei, eu quero alguma coisa e não tenho certeza, ou é uma coisa que vai mudar muita coisa na minha vida, eu vou dizer que vem o melhor. Na verdade, eu acordo todos os dias e digo para mim mesma, assuma o comando desse dia, estou do comando, e que o melhor se manifeste. E aí, durante o dia, eu tenho a oportunidade de fazer uma entrevista como essa. É um presente. É uma coisa que não aconteceu. Mas, quando eu olho, eu falo, tá, não era para ser hoje. Então, tá bom, mas olha, eu estou tendo outra coisa melhor do que aquela. E isso é sucessivo. Então, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, eu tenho certeza que mais pessoas, que rapidamente nós poderíamos ter uma mudança de padrão de comportamento dentro da humanidade. Claro que é um sonho meu, né? Distante ainda, mas não é impossível, porque nada é impossível. Então eu sonho com isso e peço, venha o melhor sempre. Então o trabalho é esse, é isso que eu digo. Vai mudar? Vai mudar se a pessoa realmente estiver disposta a se abrir para o novo, porque muitas vezes a pessoa se descobre ali, quando ela faz esse trabalho, quando passa por esse trabalho. Tem gente que passa e fala, nossa, eu nunca tinha pensado e visto por esse ângulo, e é isso mesmo. Né? Que é o autoconhecimento que é o mais importante. Toda terapia tem que levar ao autoconhecimento, porque se não levar ao autoconhecimento, se perde no caminho. Em algum momento já não vai funcionar mais. Né? A pessoa diz, tá vendo, não era bom. Né? A gente ouve muito isso como terapeuta, né? Então, é isso.
Maravilha. É isso, meninas. Nem sei se eu me alonguei demais aí. Não, tá ótimo. Maravilha. Você tem mais alguma consideração aí com relação ao portal? Ou a gente pode passar para Não, eu super é. recomendo. Eu super recomendo, né? É uma Aí eu sou oportunidade suspeita em mesmo dizer. de se descobrir, de se conhecer. Como eu falo, o É, projeto Despertar hoje, ele tem mais de 60 práticas. Por quê? Porque tem gente que talvez não se identifique muito com o Reiki, o outro, sei lá, com radiestesia, mas assim, a gente tem uma infinidade. Então, de repente, um floral, que ela tome exatamente. o floral, já vai melhorar, já vai dar clareza. E eu tenho muitos relatos no hospital de pessoas que começaram a tomar floral e falou, nossa, eu tô mais centrada, tô mais harmonizada, mais Sim. equilibrada. Eu amo Então, florais. Eu amo eu florais. tomo também, é maravilhoso. Então é isso, a pessoa se permitir e trilhar um caminho. Se ela tiver Então, afinidade, vai. e eu digo assim, o portal, ele é rápido, né? Ele tem um efeito meio que imediato para algumas coisas, e para outras, ele é a longo prazo. Porque a partir do momento que você passa, esse trabalho não encerra. Você se desvincula aqui do portal, do, se desvincula da minha parte. Mas o trabalho em si, ele é uma sequência, porque alinhar a essência com a pessoa, e essa essência que é para a pessoa num, como se diz, num padrão elevado, que pode chamar meu eu superior, a minha divina presença, a minha essência, cada um entende, né, como minha alma, cada um com seu entendimento vai entender o que eu estou dizendo, mas é essa parte que sabe o que é nosso, sabe qual é o caminho, sabe o que eu estou fazendo aqui, sabe qual é o propósito, sabe qual é a missão, sabe tudo, porque é a parte divina que nós temos. Então, quando eu alinho com essa pessoa, é, é essa esse trabalho não vai acabar nunca. Ele vai seguir. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa começa a ter desconforto porque está brigando com isso. Mas eu conheço pessoas que, a longo prazo, lá no portal trabalhou, porque aqui a gente tem várias ferramentas que cada um que passa por 2, 3, 4, mas outros vêm, tem ferramentas que são muito assim, mostram muito um momento de mudança, um momento de mudança mesmo, de encontro com o propósito, com a missão de vida. Então, eu tive pessoas que passou uma semana depois, ficou desempregada e depois já encontrou o caminho e foi para aquilo que é dela, porque vivia dentro de uma empresa em que não gostava do que fazia, estava lá por dinheiro, estava... E assim, é o que eu falo, o portal empurra, ele vai... não é o portal, né? É a própria essência, aquele trabalho que foi feito, aquele alinhamento vai empurrar a pessoa para aquilo que é dela. Não adianta ela fugir. E se fugir, se começar a fugir muito, começa a ter os desconfortos, né? Você sabe que a vida cobra. A gente sabe que a vida, né, é por bem ou por bem. Então é isso. Tá? Então sobre o portal é isso. Ok? Maravilhoso. E assim, e lógico que as pessoas que depois tiverem dúvidas, quiserem mais informações, é muito conteúdo, né, gente, para falar em pouco tempo. Mas é isso. Não, mas então vamos para a árvore celta. Você pode explicar então para gente? Então, o que é a árvore celta? Vou falar um pouquinho. Exatamente. A árvore celta em si é uma leitura através do oráculo Ogã, né? Árvores celtas sagradas. Mas, assim, precisa entender o que é o Ogã. O Ogã são símbolos sagrados da cultura celta. Eles representam a energia das árvores sagradas. Então, dentro dessa parte magística, né, que vamos dizer assim, a gente chama de magia, mas como vem a física quântica explica, tudo é energia, né? Então, um símbolo celta, uma carta dessa aqui, que tem um símbolozinho aqui, esse símbolo, ele é energia, ele contém energia. Então, com ele, nós conseguimos fazer uma análise energética dos nossos campos, como se faz com um baralho cigano, como se faz com tarô. Então, nós usamos esse oráculo, que é o oráculo da árvore celta
na verdade, é o oráculo Ogã, tá? E a gente utiliza. Esse oráculo, eu tenho outros tipos de leitura. Eu ofereci para o projeto A Árvore Celta, porque é uma leitura muito ampla. Ela abre os campos, ela mostra o que está acontecendo no agora e com projeção até 3 meses. Então, são 13 campos. Eu vou mostrar aqui a imagem da árvore celta, que eu utilizo, né? Estilizada. Essa aqui, tá? São 13 galhos. Cada galho, ele vai trabalhar um campo. E, durante a leitura, nós vamos vendo, então, o campo emocional, o campo afetivo, o campo profissional, o campo da saúde, o campo da prosperidade, o campo do propósito, da missão. Cada galho tem um significado. Mas também esses mesmos ogãs, no momento que se apresentam na leitura, elas abrem portais, eu vou chamar de portais, né, de novo, gosto de portais, multidimensionais. Elas não significam, elas não têm um significado único. Uma mesma carta, dependendo do galho em que ela cai, ela tem outro significado. Então, não é uma leitura que se faz de forma, significa isso e ponto. Não, nesse galho significa isso, no outro galho a mesma carta tem outro significado. Então, ela é muito objetiva quando mostra o que se apresenta ali na leitura, e ao mesmo tempo, ela em si já te dá direção e dependendo de como ela mostra o que está acontecendo naquele campo, ela também te orienta a usar um talismã, a se proteger, ou potencializar aquilo que está positivo, mas olha, vai ficar mais legal se você usar a imagem, né, da Ogã por mais tempo. Então, vou falar, o que é Ogã? Ogã é um conjunto de letras, né? Seria um conjunto de letras baseados na energia das árvores sagradas para os celtas, que eram usados para a magia. Os celtas não deixaram nada escrito, realmente escrito, mas os livros que existem e que justamente a Miriam, Lady Miriam Black, né, esse livro aqui é o volume 1 dela, que trata justamente da leitura da árvore celta, do oráculo Ogã, que é o Tratado de Ogã, volume 1, e ela trata do oráculo só, os outros têm outras coisas. Então, ela é uma estudiosa, ela é uma pessoa que foi a fundo buscar. É a primeira tradução, a primeira obra no Brasil que fala sobre Ogã de forma profunda, estudada. O que a gente encontra sobre Ogã é muito acadêmico. Eles ficam buscando entender o que as escritas diziam. Ela foi atrás que ela tem faz parte de um clã dentro da Escócia, que é o clã Black. Então, ela foi buscar as raízes disso tudo, olhando pelo lado magístico, energético, e ela conseguiu, então, acessar livros muito antigos, pergaminhos, onde lá existe os ogãs e mostram que, na verdade, os ogãs, cada símbolo carrega realmente muita informação. E quando se utiliza um conjunto de ogãs, você faz magias. Você cria um campo energético. Aqui como exemplo, esse desenho aqui da capa é um ogã. Então, é um campo energético. Ele em si é um ogã. Agora, as ogãs são as letras que compõem. E esses risquinhos aqui são as letras. A mesma que está aqui, né? Aqui está representada por um desenho, mas a mesma aqui está representada aqui. Então, são energias, né? E nessa leitura, a gente vai dando para a pessoa a orientação. Olha, hoje você está assim, se não está acontecendo isso, a partir de agora, provavelmente vai acontecer.
Lógico que não estou falando de fato, né, gente? Não é oráculo adivinhatório, né? Não vai adivinhar nada. Vai mostrar, olha, a energia que está atuando aqui em você hoje é essa, seu campo profissional, a energia que está atuando aqui é esse. E se não está atuando agora, mas fique atenta, que você pode ter aí algum tipo de interferência. Você está tendo algum tipo de interferência nesse ou naquele campo, enfim. As informações são dadas e, ao mesmo tempo, a gente consegue, num olhar geral, dar para a pessoa a orientação do que fazer. Usar um talismã, se precisar. É possível fazer elixir, né? A água lá com o símbolo Ogã, com a energia daquele símbolo Ogã, para proteger, para potencializar, enfim, para movimentar a energia da pessoa e colocar ela, de novo, alinhada com o que é dela, com o propósito. Traz autoconhecimento, porque às vezes aquela Ogã fala de alguma coisa, ela fala, mas não sei, eu não pensei que... Mas será que tem a ver? Aí uma outra carta, um outro galho, mostra, ela fala, nossa, faz sentido, porque um com a outra combina e traz uma outra informação. É o que eu falo, é uma leitura dinâmica, não é uma leitura que pode-se dizer, toda vez que tal carta é isso, não. E conforme vai subindo os galhos, as informações vão fazendo sentido até chegar lá no último galho, quando a gente fala do poder da pessoa, como a pessoa está diante do próprio poder. Então, é bem bacana. Acho que a Miriam passou, né, Miriam? Passei. Sim. Então você pode aí dizer alguma coisa. Posso, eu sou suspeita, eu amo esse trabalho. Ele chegou na minha vida em 2017, né, só para elucidar, em 2017 eu conheci o primeiro livro da Miriam, que era Magia Celta Revelada, e dentro desse livro, que foi o primeiro livro dela no Brasil, quer dizer, o primeiro livro falando de Ogã, porque eu estava atrás de alguma coisa sobre árvore, gente, né? Assim, a gente sabe que os chamados acontecem, você estando na realidade. É isso que fica a dica, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. Você está na realidade, o sinal aparece, você aproveita ou não. E eu buscava alguma coisa, sempre me chamou a atenção a árvore, eu sempre amei a árvore, de ir para o parque, abraço a árvore, tiro o sapato, quero conversar com a árvore, não estou bem, eu procuro uma árvore. Isso há muito, muito tempo, mesmo antes de falar em terapias na minha vida. E aí, numa das vezes que eu entrei no Face, aquelas chamadas de propaganda, sabe, patrocinado, apareceu a imagem do livro dela, primeiro livro, que é o Magia Celta Revelada. Pela capa, eu nem olhei o que era, eu comprei o livro. Então, quando o livro chegou, para mim foi umas coisas assim, como se eu conhecesse tudo isso. E fui estudando, entrei em contato com ela e disse, bom, eu gostei e gostaria de fazer, porque lá existe o mapa ogâmico, que é uma outra história. O mapa ogâmico, que é outro estudo. E gostei, enfim. E aí fui me aprofundando até chegar no oráculo, me formei com essa leitura, né, porque ela deu um curso de formação. Eu já trabalhava com Ogã, mas eu fui fazer a formação, que eu quis ser certificada por ela, né, para continuar o trabalho. E então, assim, foi um presente mesmo. E eu quero saber da Miriam agora. O que a Miriam sentiu em relação a isso? Porque eu sou suspeita, como eu disse, eu sou apaixonada por isso. Falou em Ogã, estou o tempo todo trabalhando com isso. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra Ogã, né? Mas quando a Adri comentou que tinha uma prática nova que estava sendo oferecida no projeto, que era a árvore celta, eu falei assim, eu vou querer passar por isso, porque nossa, desde pequena assim, eu sempre adorei as coisas relacionadas aos celtas, né? Então, eu também. Até assim, em casa, assim, não na casa que eu moro hoje, mas no apartamento anterior, e meu marido também é assim. Ele fez como se fosse vitrais assim, vitral não, é aqueles vidros jateados com desenhos celtas. Ele mesmo fez, sabe? Então a gente tem uma ligação muito grande. Que bárbaro. Né, com aqueles desenhos, né, que não tem começo nem fim, que é tudo contínuo, sabe? Sim. Com as curvas, aquelas coisas maravilhosas.
E quando a Adri falou que tinha árvore de salto, eu falei assim, Uhum. nossa, eu quero conhecer isso daí, né? Então, daí eu fui pra sessão, também sem saber nada, sem saber como é que seria, né? E, assim, o que me impressionou Uhum. muito foi que é muito dinâmico, né, Malu? Você vai falando, olha, a minha Sim, crença, vai me falando sim. aí, né? Em termos de falando números e tal, Uhum. Uhum. para não deixar o nosso mental, Uhum. né, interferir, para ser Sim, uma coisa interferir, muito né? Na fluida, verdade, exatamente. né? Uhum. E assim também, Uhum. bom, na época que eu passei, tava acontecendo umas questões ali familiares e tal, não abri a boca, não falei nada pra Malu, e aquilo ali se abriu na árvore toda, desde a base, desde a raiz, né, Malu? A Malu foi falando, eu assim, Foi. Eu eu só lembro que abri o você, olho a assim, sua surpresa na primeira carta, na e daí, primeira carta ela já fez uma área assim, é, nossa, Legal. Adri, porque eu eu falei, falei olha, não assim, vai fazer sentido para mim, né? isso. Na primeira, assim, ela começou a falar, eu falava Uhum. assim, gente, parece que ela tá lendo a minha alma, sabe assim, né? E falando do contexto familiar, e E essa falando, né, Malu, das situações. Ela falou, ó, Miriam, não sei se faz foi. sentido, mas ó, vou te falar. Meu, e ela falava. Eu falava assim, Malu, é como se eu já tivesse te contado, né? E eu falei assim, gente, como é que pode, né? Na verdade, vai contando a história, né? Vai falando a A história. árvore, essa subida dos 13 galhos, vai formando a história, né? Vai mostrando para você como você está, o que está acontecendo em cada campo. É bem, como se diz, é bem profundo. É bem profundo. É bem profundo e muito objetivo no que fala, sabe? Sim. Aham. É muito objetivo, porque assim, eu tenho aquela. Quando se apresenta ali, por mais que eu queira não. Falo, nossa, não sei se isso aqui será que é isso mesmo, né? Aham. Hoje eu já não questiono mais, gente, porque eu sei que é para falar. Se veio, eu olhei para cá, e aquilo chegou ali, eu digo mesmo. Mas é sempre muito objetivo e muito, muito. E mesmo aquelas coisas, acho que com a Miriam não caiu muita coisa para futuro, né, Miriam? Para algumas pessoas, algumas leituras, as coisas caem assim, mostrando que não é agora, vai acontecer ainda. É o que eu Uhum. falo, ela tem uma dinâmica para 3 meses. Uhum. E depois o feedback vem. A pessoa vem me falar, olha, realmente passei por uma situação. Só que assim, dependendo do que é, a gente consegue orientar até para que a pessoa evite um mal maior, né? Uhum. Para que ela evite ou esteja preparada, se proteja. E aí vem os feedbacks dizendo, olha, nossa, que bom que eu estava esperta, porque poderia ter sido assim e foi assim. Ou seja, evitou um desgaste maior, algo mais, como se diz, mais grave. Assim como no campo de saúde, já aconteceu das pessoas, de passar uma pessoa e, não, eu estou tudo bem, olha, fica atenta com a sua saúde, aqui está dizendo para você ter atenção, porque pode estar acontecendo alguma coisa. 2 semanas depois ela me ligar e dizer assim, você não acredita, eu fui fazer tal coisa, no exame que eu fui fazer para não sei o que, mostrou outra coisa que não se imaginava. Olha. Então, foi a árvore que fez isso? Não, gente. Ela Uhum. mostrou que já está no campo da pessoa, né? Isso precisa ficar claro. Isso. Ela mostra aquilo que já está acontecendo, aquilo que pode acontecer, porque tem uma dinâmica, né? Nossa vida é uma sequência, Uhum. é energia. Então, o campo aberto está mostrando ali. E também a própria essência da pessoa quer alertá-la, quer ajudar a que ela entre no processo de forma positiva, né? Aquilo que precisa Isso. ser visto. Aham. Então é isso, é trazer para a consciência, é autoconhecimento, não tem como. Não, e é muito interessante esse É, entrelaçamento dos galhos, né? Porque como você mesmo explicou, né? Cada galho é uma parte, né? A parte emocional, a parte profissional. E daí, a forma que sim, você vai lendo, né? Desde a raiz até o último galho ali de cima, você vai vendo, né? Esse entrelaçamento desses assuntos. sim, sim. É, e Como vai uma abrindo a nossa conversa com a mente. outra, né? É, Isso, é muito legal. E sim, outra coisa também sim, legal que eu achei, Malu, é.
é que, não sei se é para todos, né? Mas no meu caso, você me deu 2 talismãs. Um para eu usar de dia e outro para usar de noite como proteção. Sim, né? Pela questão que você estava passando, exatamente. Quando é indicado, quando a gente vê a necessidade, sempre eu coloco para a pessoa, eu mando, né, para fazer o talismã, ensino como usar, né? E no seu caso era até eu lembro, não é que a gente vai falar do que exatamente, mas eu me lembrei porque que eu dei um para dia, um para noite, né? Um para você usar no geral, né? Porque era uma proteção, te alertando aí de uma proteção. E o outro específico para aquele assunto que a gente tinha que lidar. Mas é isso, os talismãs são muito funcionais e também as pessoas percebem a ação deles no dia a dia, né? Quando se coloca para usar. Pode usar também, como eu disse, como elixir, dá para fazer um elixir, colocar lá a garrafinha com água, depois de 24 horas você tem a sua água ali com a energia daquela ogã para utilizar. Então, assim, tem várias formas de auxiliar, a pessoa sai com uma direção, não sai perdida, né? Porque ter a informação e depois não saber o que fazer com a informação não é muito bom, né? Se a pessoa chegou perdida, sai mais perdida ainda. Então, assim, sempre com direcionamento, e é essa a intenção. Mais uma vez, preciso voltar daqui 3 meses? Não, você vai voltar quando você quiser e se quiser. E se entender também, e se começar a se perceber os seus próprios movimentos. Se você vai se percebendo, você acaba conseguindo lidar com as situações com mais facilidade. Não precisa depender de um oráculo, não precisa depender, né, de uma outra informação. Você mesmo diz, nossa, estou precisando agora mexer aqui, deixa eu me olhar, deixa eu me ouvir, deixa eu caminhar. E eu sou muito desse tipo de terapia que liberte, porque para a gente formar vínculo, olha, sinceramente, como terapeuta, é peso até para o próprio terapeuta. Também acho. É assumir muita responsabilidade do que não é da sua alçada. Você eu pelo menos entendo, eu tenho como missão, como propósito, ajudar o maior número de pessoas, por isso eu faço trabalho voluntário de Reiki, há muito tempo gratuito, né? Já são 4 anos que eu acorrei gratuito, né? À distância, esse trabalho à distância. Quando precisava e tinha condição presencialmente, também, eventualmente, precisa, estou lá, não tem... nunca com a intenção de curar ninguém. Porque não sou eu que vou fazer nada. O médico não cura, né? Você parar para pensar e analisar de forma fria e bem racional, o médico não cura. O médico dá o remédio, ele indica o remédio, ele indica o tratamento, ele indica o que precisa ser feito. Ele pode entregar o remédio na sua mão e ser o melhor remédio do mundo para aquilo que você precisa, mas se você não tomar na dose certa e no tempo certo, não vai funcionar. E vai dizer que o médico não é bom. Né? Vai dizer, não, o médico não funcionou. Não, ninguém cura ninguém que não queira ser curado. Então, isso precisa sempre ter isso. E meu trabalho, desde que eu comecei, é nesse propósito. Não ser alguém que as pessoas dependam de mim, não. Eu quero que elas entendam, tá num momento que precisa de ajuda, estou aqui, ajudo e direcionando para que não precise da ajuda. Porque é isso que nós queremos, né? Cada vez mais pessoas conscientes do seu próprio poder pessoal, porque todos têm poder de cura, de autocura, né? E só precisa autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é a base. Autoconhecimento, saber quem eu sou, saber qual é a minha sombra, saber quais são as minhas qualidades, habilidades, mas bem saber são os meus defeitos, as minhas crenças, os meus medos, e lidar com tudo isso. Quando precisar de ajuda, lidar com isso, sim, eu vou buscar, porque eu também busco
ainda e muito, mas dentro do possível eu consegui me enxergar, consegui me ouvir, consegui me entender, porque a partir disso fica mais fácil. Aí as terapias começam a funcionar melhor, né? Mais fácil para o terapeuta. Rodri, e você ainda não teve a oportunidade de passar pela árvore, né? Ainda não. Ainda não, né, amor? Mas depois dessa explicação aí da tua experiência, deixa a Malu aí retomar os atendimentos que eu vou passar. É isso. Conhecer mais essa prática. Eu super recomendo. Com certeza. Ai, que bacana. Com Nossa, muito certeza, feliz. com certeza. Eu vejo que ela é assim, ela é bem bacana para quem realmente está buscando, sabe, assim, quando você está naquele momento, eu, né, digo, aquele momento que você tá no caminho, está fazendo tudo, tá, mas sente que tem alguma coisa que, nossa, será que está faltando alguma coisa? Ou então, não estou entendendo por que o movimento não está legal. Eu estou fazendo tudo certinho, mas o movimento não está indo bem. Então, ela é bem objetiva para isso. Ela é bem... Ou, olha, como você passou pelo seu aniversário, é uma época legal, a gente fala, né, dentro da cultura celta, inclusive, aniversário é mudança de nível, é mudança de ciclo, então é momento de você fazer uma leitura para ver como é que está nos próximos, né, o seu próximo ciclo. Nas mudanças de estações, os celtas são muito ligados à natureza, então, como a gente agora, né, entrou na primavera, então é momento de ver como é que vai ser essa próxima estação, como é que vai ser o próximo ano. Então, são momentos, assim, independente de como você está, uma leitura dessa mal nunca faz. Ela vai sempre mostrar coisas que você... coisas que você precisa ver. E eu digo sempre, quem chega para uma leitura dessa é alguém que está buscando algo e tem algo a ser mostrado a ela. Principalmente quando se fala nesse tipo nessa parte com a magia, né? Ou vamos chamar de magia, mas a gente sabe que a magia é toda a energia que a gente move. Então, mas ligado à cultura celta, ligado a esse lado, só chega aquele que está realmente pronto para isso. Não vem pessoas que não acreditam, pessoas que não, enfim, que não estejam prontas, inclusive às vezes, para ter uma informação importante. Né? Porque você sabe que tem gente que não, ela vai para um exemplo, um baralho cigano, mas dependendo do que a gente lê para ela não ouve, não, ela deixa para lá, ela se apega ao que você falou, do que ela queria ouvir, mas aquilo que realmente importa ali, às vezes, não. E aqui fica difícil não ouvir, porque é muito objetivo. É muito objetivo. Você não tem como meio termo, é isso aí. Ok? Maravilhoso, Malu. Então é isso. Rodri, olha, o nosso tempo está quase se esgotando, né? Você gostaria de fazer um fechamento aí? Bom, eu quero agradecer, né, a Malu e também ao João, né? Para quem não sabe, a Maria Lúcia, ela é irmã do João Gomes, né? João Gomes, o hospital inteiro já conhece, gente. Porque o João faz a hipnose, já fez bioalinhamento, faz reiki, então a Malu entrou aí com a indicação do João, então gratidão ao João também, né? Por toda essa parceria ao projeto, agora a irmã dele também. Eu que agradeço, dele ser meu irmão. Então, são dois irmãos assim iluminados, que estão aí ajudando muita gente aí dentro do hospital. Então é isso. Gratidão. E assim, eu fico realmente à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Quem quiser saber mais um pouco, precisar de informação, enfim. Posso até dizer aqui a minha página no Instagram, Maria Luz, alinhamento energético. Lá também fala outras terapias, outras coisas que eu trabalho também, inclusive dentro do trabalho com o Ogam, que é o mapa ogâmico, que é um outro trabalho bem bacana. Mas, enfim, eu faço outros trabalhos também, e está lá no meu Instagram, lá as pinceladas das coisas que a gente faz. E em breve o lançamento do meu curso, Portal Cristalino Estelar, que eu tenho já muitas pessoas atuando com o portal, mas agora eu vou lançar em formato de vídeo. Muito feliz
por essa oportunidade de participar desse projeto, que achei maravilhoso, achei lindo. E eu fico à disposição para aqueles que quiserem saber alguma coisa sobre o meu trabalho, e imensamente grata a essa oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês e participando disso tudo. E que eu só posso desejar que o melhor se manifeste para todo mundo, a todo agora. Perfeito. Gratidão imensa pela Nós que oportunidade. agradecemos, Malu. Muito obrigada. Olha, e você que está nos assistindo Gratidão. aqui, né? Acompanhe os próximos vídeos, as próximas entrevistas, as próximas conversas, para vocês poderem saber sobre as novas terapias, sobre o trabalho dos terapeutas e tudo que é oferecido no projeto Despertar para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Malu. Tchau, Dri. Gratidão. Gratidão. Tchau.